Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, vai depender muito do horário que você estará nos assistindo. Quero desejar as boas-vindas a você que sempre nos assiste aqui em nosso canal no YouTube. É a nossa igreja online, né? É o nosso culto online, é a nossa irmandade virtual. Oportunidade única que temos de poder compartilhar a palavra de Deus, de poder estarmos juntos, de conversarmos acerca das coisas espirituais e recebermos a graça, a força, o poder do nosso Pai. Estou muito feliz de ter você conosco, muito alegre de você nos acompanhar sempre. Hoje eu quero ler com vocês, vou estudar rapidamente com vocês. Por que rapidamente? Porque o tempo é curto. Nós fazemos o nosso culto aqui em 15 minutos. Então é um resumo da mensagem que nós pregamos na igreja. Nós trazemos um resumo dessa mensagem aqui para vocês no YouTube. Eu faço sempre nas quartas, nas sextas, como hoje, e aos domingos. Sempre às 10 horas da manhã. Se você ainda não é inscrito no canal, no nosso canal no YouTube, depois você se inscreve. Se você ainda não ativou para ser notificado assim que nós postarmos o vídeo, acione o sininho da notificação e assim sempre que nós postarmos o vídeo, vai chegar o link do vídeo para você, tá? E aí você assiste depois, porque chega só a notificação. Aí você clica, já abre direto o vídeo. Mas, fora disso, você sempre pode procurar Igreja Identidade de Cristo. Acredito que a partir do momento que você assistir 2 vídeos nossos, sempre que você abrir o canal no YouTube, vai estar aparecendo lá os vídeos. Geralmente eu coloco data neles. Por quê? Porque assim facilita você saber, esse vídeo é de hoje. Esse aqui foi da quarta-feira. Esse foi de domingo. Então, geralmente eu coloco data para ficar mais fácil de você acompanhar. Eu, mais uma vez, agradeço muito de você nos dar a alegria de ser um membro, assíduo dos nossos programas e nos acompanhar sempre com felicidade. Eu sei que, por enquanto, não temos igreja em várias cidades, mas um dia, querendo Deus, nós teremos a Igreja Identidade de Cristo em vários lugares. E com a Igreja Identidade de Cristo em vários lugares, aí sim nós teremos condições de estar presencialmente atendendo pessoas no nome de Cristo. Por enquanto eu sento aqui e faço o nosso programa e assim de maneira online e nós somos sustentados por Deus, nosso Pai. Só te peço que todas as vezes que você assistir o programa, faça como se você estivesse na igreja, tá? Dê uma atenção como se você estivesse na igreja. E quando terminar esse nosso programa, eu quero que você faça uma pergunta a você mesma, a você mesmo. O que eu aprendi com o pastor José Maria aqui no canal? O que eu aprendi? O que Deus falou comigo? Porque cada programa nosso, você precisa sair melhor do que chegou. Eu falo isso nos cultos também. Todos os nossos cultos da igreja, você precisa sair melhor do que você chegou. Você precisa chegar de um jeito e sair de outro. Sair recebendo alguma coisa. Você precisa sair falando, poxa, eu ouvi, eu recebi, eu entendi alguma coisa que eu não estava entendendo. Vamos juntos então? Atos capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, aproximadamente 3 horas da tarde. Ora, era trazido um varão, um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, era paralítico, o qual todos os dias colocava na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Esse cidadão estava ali, acredito eu, que já era conhecido de tantas pessoas, porque ali ele se colocava, ou seja, ele era trazido e era colocado ali na porta do templo, aonde as pessoas, ou por onde as pessoas entravam e acabavam dando uma esmola para aquele cidadão.
E diz a Bíblia que Pedro e vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, ou pondo os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Vamos entender isso aqui. Esse cidadão era colocado na porta do templo. Talvez dentro do templo, naquele tempo, não havia muito lugar para ele. Então ele era colocado na porta do templo, porque que ele ficava ali mendigando uma ajuda dos que entravam no templo. Ele vivia de acordo com a bondade das pessoas. Quantas pessoas que você conhece que às vezes elas não têm conseguido entrar no templo, elas não têm conseguido participar do que tem sido ministrado no templo? Ou seja, elas estão vivendo um pouco aquém do que Deus gostaria de fazer na vida delas. Deus quer fazer uma coisa na sua vida e de repente você está recebendo menos do que Deus quer fazer na sua vida. Por quê? Porque às vezes você tem sido levado pelo homem que tem dito a você que é só até aqui que Deus quer te abençoar, que você tem que estar satisfeito com isso aqui. Talvez você não tenha conseguido entender a grandeza de Deus. Só que chega um dia que as coisas mudam. Bem, esse homem estava na porta do templo. Chegou um dia que Pedro e João iam entrando no templo, e aqui o Pedro e João, principalmente o Pedro, e aí Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já havia se manifestado na vida da igreja, Pedro estava cheio do Espírito Santo, Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia dado o Espírito Santo aos discípulos, o Espírito Santo já havia manifestado em Atos 2, o Espírito Santo já havia manifestado, então Pedro estava cheio do poder do Espírito Santo, ou seja, o próprio Jesus agora estava vivendo dentro de Pedro, o Espírito Santo estava vivendo dentro de Pedro. E quando o Espírito Santo vem viver dentro de nós, você pode ter na sua vida aquilo que Deus quer que você tenha. E quando o cidadão pediu a Pedro uma esmola, eu acredito que Pedro muitas vezes já tenha passado por aquele lugar, porque eles sempre iam ao templo. Ir ao templo era um costume do judeu e Pedro era judeu. Então acredito que Pedro várias vezes tinha passado por ali, várias vezes já tinha visto aquele homem ali. Só que depois que Pedro recebeu o Espírito Santo na vida dele, aí Pedro tomou uma atitude. E quando então o cidadão pede a Pedro uma ajuda, uma esmola, Pedro, e juntamente com João, olhando para ele, disse: olha para nós. E o cidadão deve ter olhado pensando: bom, ele vai me ajudar, ele vai fazer alguma coisa por mim. Eu acredito que, diz o texto, que o cidadão olhou esperando receber alguma coisa material, alguma coisa diferente, porque talvez ninguém nunca tinha dito para aquele homem: olhe para nós. Sabe que Deus, Ele nos convida a olhar para Ele, porque muitas vezes nós não estamos olhando para Deus, até porque muitas vezes nós não nos julgamos dignos de olhar para Deus, porque às vezes nós achamos que Deus é excelso, supremo e não se interessa com nossa condição aqui na terra. Só que Deus está falando para nós: olhe para mim. O milagre começou a acontecer na vida desse cidadão aqui, quando Pedro e João disse para ele: ô cidadão, olhe para nós. Olhe para nós. Aquele cidadão que só ficava ali pedindo uma ajuda, pedindo uma esmola, agora ele teve que olhar para Pedro. Ele teve que levantar os olhos. Você sabe quando é que a sua vida vai melhorar? Quando você aprender a levantar os olhos e olhar para alguém que é superior, alguém que tem o que nós precisamos. Naquele dia, Pedro tinha o que aquele homem precisava. Então Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho
eu te dou. Naquele momento, Pedro estava representando ali o próprio poder de Deus. E Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu vou te dar a saúde, eu vou te dar a cura, eu vou te dar a solução do seu problema. E a Bíblia diz que aquele homem, Pedro, tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro pegou aquele homem pela mão direita e o levantou. Mas a palavra que eu quero falar com você é o que Pedro disse a ele: olhe para nós. Aquele homem não se achava digno de olhar para ninguém. Ninguém que dava uma ajuda para aquele homem dizia: olhe para mim. Oi, olha aqui. Não. Geralmente as pessoas passavam e até julgavam. Já viu pessoas dar esmola? Quando elas dão uma esmola, por exemplo, uma ajuda, ela dá uma ajuda para alguém, geralmente a pessoa nem olha para a pessoa. Tá aqui. Só que Pedro, naquele dia, falou para o homem: olha para nós. Não importa se você está numa condição inferior, quando você tem os seus olhos elevados, olhando para Deus, e Deus fala para você: olhe para mim. Eu sou o autor, eu sou o consumador da fé. O problema, gente, é que muitas vezes nós estamos tão mal na vida que nós achamos que não somos dignos de olhar para Deus. Talvez você esteja tão mal na vida, talvez eu esteja falando agora com pessoas que têm pecado tanto, né? Você sabe o que você tem feito, você sabe o que você tem feito, e talvez você até não gostaria de fazer o que você tem feito, só que você não tem tido forças. Talvez você está vivendo uma vida errada, que você sabe que está errado, mas você não tem tido forças. Talvez você seja na vida sentimental, na vida amorosa, não é? Seja talvez em outras atividades ilícitas que você tem feito, e você sabe que é lícito, você sabe que é errado, você sabe que é adultério, você sabe que é pecado, você sabe que está errado o que você tem feito, e talvez você não tenha conseguido nem levantar seus olhos. Mas Deus, por mais que você esteja numa situação de sofrimento, uma situação melancólica, uma situação de pecado, uma situação de bem rebaixada mesmo assim Deus diz para você: olhe para mim, porque quando você olhar para Ele, Ele vai fortalecer você. Porque aqui diz o versículo: Pedro, tomando pela mão direita, o levantou. Pedro pegou aquele cidadão pela mão direita para o levantar. Eu acredito que Jesus Cristo hoje, não importa quem você seja, não importa o que você tem feito, se você pedir ajuda a Deus, Ele vai te levantar também. Eu não sei quem você é, não sei o que você está fazendo, talvez você não se ache digno de levantar os olhos e olhar para Deus. Mas eu quero hoje dizer a você: levante os teus olhos. Sabe por quê, minha amiga? Porque na hora que você levantar os teus olhos, e mesmo aí no seu quarto, no quarto de hotel, mesmo aí no aposento, no carro, no trabalho, com esse celular na mão que você está me assistindo agora, mas de vez em quando você usa o celular para fazer outras coisas. Às vezes usa para trair, usa para enganar, usa para opção de outras coisas. Se você orar comigo e dizer: Deus, me ajuda. Se você olhar para Deus hoje, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te tomar pela mão direita e Ele vai te levantar. E é Ele que vai dar força para os seus tornozelos espirituais se firmarem. E um dia você vai nos encontrar e dizer: pastor, foi aquela palavra daquele dia no YouTube que o senhor pregou que mudou a minha vida. Você quer olhar para Deus agora? Então eu te convido para a oração. Meu Pai e meu Deus, assim como Pedro, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: o que eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu tenho, meu Senhor, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, eu te peço, levanta e anda. E aí Pedro tomou pela mão direita. E quando Pedro toma pela mão direita, os pés e os artelos daquele homem se firmaram. E ele teve condição, meu Deus, de se levantar. Eu estou falando com pessoas agora, meu Deus, que estão com os tornozelos fracos.
os joelhos vacilantes, as mãos estão fracas, a mente está fraca, a vida espiritual está fraca, ela não está conseguindo ficar de pé. Espiritualmente na sua presença, ela não tem conseguido se manter de pé. Eu falo agora com pessoas que elas sabem o que tem feito. Às vezes ela tenta até esconder ou até dizer, não, eu não tenho feito nada errado, o que eu tenho feito são coisas que todo mundo faz. Mas no fundo, ela sabe que tem feito errado. Ela tem tentado esconder, ela tem tentado não mostrar aos outros. Mas ela sabe que está fazendo errado. E ela, no fundo, tem um desejo de mudar, meu Pai. Eu sei que para todas as pessoas ela parece ser a mais feliz da face da terra. Mas ela é uma pessoa frustrada, ela está doente, ela está mal. E eu te peço agora, faça os tornozelos, faça os joelhos dessa pessoa se firmar. E quando ela tomar desta água, meu Pai, fortalece a cada uma delas, abençoa elas, fortalece elas, ajuda elas. É o meu pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pode agora tomar da sua água. Tome agora em nome de Jesus. Que Deus segure nas suas mãos. Não esconda quem você é para Cristo. Por mais que você esteja numa situação deplorável, mas quando você olha para Ele e pede ajuda, Ele não vai negar. Pelo contrário, Ele vai fazer o que Pedro fez aqui. Pedro fez a exemplo do que o Senhor Jesus fazia, e Pedro tinha visto Jesus fazer muitas vezes, estender a mão para o doente, estender a mão para o necessitado e o levantar. Deus não vai te desprezar na hora que você mais precisar. Só tem que fazer uma coisa, é necessário pedir ajuda. Se você não pedir ajuda, Deus não vai te ajudar. É necessário sempre você dizer, Deus me ajuda, me socorre. É isso que Deus quer fazer na vida de todos. Deus te abençoe. Eu volto domingo. Domingo é Santa Ceia, tá? É Santa Ceia já? Isso mesmo. Domingo é Santa Ceia. Nós vamos estar ceando juntos aqui. Prepare já o seu pão, prepare o seu cálice com suco da uva para nós participarmos da ceia domingo aqui no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá, em nome de Jesus.